Hey galera, hoje é o segundo dia, certo? Vocês vão aprender toda a montagem de um bolo e como deixar um bolo todo estruturado, tá? Então vem comigo e bora começar a aula. Agora nós vamos falar sobre massas e recheio. Então, para montar um bolo de chantilly, um bolo prensado, a gente precisa de recheios firmes, porém cremosos e massas firmes também. Existem vários tipos de massa, né? Existe a massa amanteigada, né? Existe a massa com óleo. E dentro dessas massas existem vários métodos. Existe o método cremoso, que é aquele método onde você faz um creme com manteiga e açúcar e depois vai introduzindo os ovos de um a um, tá? E existe método espumoso, existe as massas pães de ló, que não leva gordura nenhuma. Mas para um bolo estruturado, a gente precisa estar introduzindo gordura aí, certo? Por quê? Porque a gordura, quando a gente coloca na geladeira, né, ela fica durinha. Ela fica fofinha. Essa minha massa é a massa manteigada. Eu coloco manteiga, não é margarina. Coloco manteiga nela, tá? Você vê que ela é firme, ela aqui tá gelada. Porém ela é fofa, ela é molhada. Você vê que ela é molhada, ela é macia de comer na boca. Essa minha massa é uma massa de método espumoso, onde eu bato os ovos com açúcar, faço aquela espuma, aquele creme bem espumoso e depois vou introduzindo os outros ingredientes e mexendo à mão. Porque a gente tem que mexer à mão, principalmente quando está ingredientes secos. Se vocês não sabem, a farinha de trigo ela introduz aí glúten na massa, né? A gente não pode estar desenvolvendo glúten na massa porque senão o bolo fica duro, diferentemente de pão, porque quanto mais mexe, né, mais glúten a massa do pão, a massa do salgado desenvolve e vai ficando melhor e macio o pão. O bolo é diferente. Quanto mais glúten você trabalha no bolo, ele vai ficando duro. Então, essa é uma massinha manteigada, ela é leve de se comer, ela é super saborosa e muito firme e boa de trabalhar. Então, eu aconselho vocês a sempre estar trabalhando com massas que tenham gordura, introduzindo uma gordura ali, principalmente manteiga, porque a manteiga ela é estruturada, tá bom? E falando de recheio, né? O recheio aqui nós temos um brigadeiro, tá? Um brigadeiro cremoso, se vocês verem, ó. Ele aqui está em temperatura ambiente, certo? Ó pra isso, ó, a cremosidade dele, o brilho, a maciez. Então esse daqui o cliente dá para pegar e comer quando o bolo estiver lá mês após a mesa, né, posto a mesa e tal, dá para o cliente comer super tranquilo, não vai endurecer na boca, sabe? Tem muitos recheios que endurecem na boca, que ficam duros. Então esse é um brigadeiro ótimo para você estar colocando como recheio no seu bolo. Ah, Tom, vai desabar? Eu vou lhe ensinar uma técnica aqui que o bolo não vai desabar. Uma técnica de estruturada que você vai poder estruturar o seu bolo e deixar lá o bolo na mesa do cliente até cantar os parabéns a festa todinha. Então, aqui ó, o brigadeiro, ele é macio, é cremoso e massa firme. Tá? Então com isso a gente vai fazer a prensagem e montagem do bolo. Agora nós vamos para a parte da montagem de bolo. Eu tenho aqui bicos, um ar, certo? Da Wilton, da marca Wilton. E tem um saquinho de confeitar, certo? Saquinho resistente, tá? Vocês podem encontrar em qualquer loja de confeitaria. Então o que é que eu vou fazer aqui agora? Venho com o bico, ó, e vou colocando dentro do meu saco. Indo até o finalzinho. Chego aqui, eu preciso de um espaço para o meu bico, então o que é que eu faço? Eu afasto e dou uma cortada nele. Venho, corto e vejo se tá bom. Se não tiver bom, eu vou cortar mais. Vejo, vou cortar mais um pouco para não ficar só a pontinha aqui do bico. Então eu volto aqui o bico e corto um pouquinho aqui de novo. Venho, empurro o bico. Pronto, assim tá ótimo. Então eu vou cortar esses duas laterais aqui. Corta aqui ó, na diagonal assim. Cortou uma parte, cortou outra. E pronto. O que sobrar a gente joga no lixo. E agora o que é que eu tenho aqui? Tem um recheio branco, que é de leite ninho. Tem um recheio de chocolate. Tem geleia de morango caseira que eu faço, bem firme. E aqui eu vou ter o chantilly. Ele não tá tão hidratado,
certo? Tá meio poroso. E é o ponto assim que a gente precisa para ele ter uma estrutura maior, porque aqui a gente vai ter uma estrutura, tem que ter uma estrutura. E aqui as massinhas, eu sempre asso assim, divido a massa em 4 formas. Sempre asso assim. Então meus bolinhos sempre vão ser esses, 4 massas e 3 recheios. Eu sempre prefiro ao peito porque assa mais rápido, tá? E sua massa vai ficar mais molhadinha, não vai ficar tão ressecada, porque massa tem gente que costuma pegar e dividir em 2 formas ou então colocar em uma forma só a massa. Eu não aconselho, por quê? Porque daquele jeito ali a massa assa demais e ela tende a ressecar, certo? Então eu prefiro sempre, eu opto sempre dividir a massa em 4 partes para ela não perder a umidade dela, né? E ficar com a estrutura correta, não alterando o sabor aí também. Então bora lá! Tem um pratinho de MDF. Aqui ele é de 25 centímetros de... E o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma colinha pro meu bolo. Vou pegar um pouco de recheio aqui e vou fazer uma colinha. Ó, água aqui, passa aqui e vou espalhar até ver que o diâmetro tá correto para grudar. Venho, ó, recheio aqui. Venho aqui e vou pegar minha massinha. Vou pegar minha massinha aqui. Venho com a caldinha, olha a caldinha, essa caldinha aqui consiste em água, baunilha e açúcar. Eu sempre gosto de estar botando uma caldinha que não deixe meu bolo tão perecível, mas eu sempre aconselho você botar uma caldinha que dê mais sabor ao bolo, que agregue sabor ao bolo, não é que vai dominar o sabor do bolo não, é que agregue mais sabor ao bolo. Então eu sempre opto por essa, porque essa agrega sabor ao meu bolo e ainda ela não é tão perecível. Então venho aqui, ó, e vou molhar minha massinha. Vocês têm que molhar e não pode deixar ela tão molhada, encharcada. Por quê? Porque aqui é bolo, a gente quer uma estrutura. Então eu aconselho você não encharcar seu bolo. Deixa o bolo molhadinho, mas firme ainda. O ideal mesmo é você usar uma massa que seja boa e molhada já por si só. Então é isso que eu aconselho para vocês. Agora eu vou pegar o saco, olha, que eu peguei aqui. Abro, venho aqui, ó, vou buscando, tipo como se eu estivesse indo pegar alguma coisa. Faço minha mão de copinho aqui, ó, puxo aqui e puxo aqui, ó, produzindo ela, tá? Abro, olha só. Agora pego o meu chantininho, ele não precisa estar tão hidratado. Pego meu chantininho e vou colocando aqui no saco. E agora eu vou fazer uma camada aqui de contenção do recheio com o chantininho. Você pode estar fazendo com brigadeiro mais firme, ou então com outra coisa que você achar que possa dar estrutura. Mas eu sempre aconselho ou chantininho ou brigadeiro mais firme. Esse está muito cremoso, esse não serve para essa contenção. Então bora lá. Você vai fazer no cantinho do seu, bem na borda mesmo do seu bolo. Então eu venho aqui, ó, na bordinha do meu bolo. Olha, tá aqui no canto, tá? Cantozinho, ó, vou mostrar pra vocês aqui. E agora eu venho com o meu recheio. Eu vou colocar aqui um brigadeiro de ninho com geleia de morango. Então bora lá. O meu recheio, ele não pode ficar mais alto do que a minha contenção. Então aqui eu vou colocar o recheio, a geleia, e se eu ver que ficou mais alto, eu vou lá e passo outra camada de contenção de recheio aqui, com o chantininho. Eu sempre uso com bico A, porque ele padroniza o meu bolo. Então eu sempre procuro trabalhar com uma coisa que padroniza o seu bolo. É por isso que eu sempre trabalho com bico. E aqui, ó, vou do canto e por cento e vou recheando. Pronto, recheei. Agora eu venho com a geleia. Eu vi que meu recheio ficou mais alto, então eu vou lá e passo mais uma camada aqui de contenção. Ele tem que ficar mais alto do que o seu recheio.
Por cima dele eu venho com a outra massa e vou colocar de cabeça para baixo. Eu botei viradinha para cima e essas eu vou colocar virada para baixo. Ó, botei, virei para baixo. Sempre vou vendo se tá certinho aqui. E agora eu venho com a caldinha. Sempre molhando o bolo, mas não encharcando. A massa tem que ficar molhada, não encharcada. Então, bora para mais uma. Já vou colocar um aqui para evitar. E agora eu vou usar o recheio de chocolate. E agora com o recheio de chocolate, né? Eu vou fazer do mesmo jeito que eu fiz com o outro. Pego a outra massa, coloco virada para baixo também. Assim eu vou fazendo a minha estrutura. Venho aqui e pego mais chantininho. Ó, o chantilly aqui ele fica bem poroso, é assim mesmo. Não esquece de molhar. Pegou a massinha e veio, cinta de contenção. E agora eu coloco a última massa por cima e vou envolver o bolo com tirinha de acetato. E agora eu vou usar uma tira de acetato, essa tem 15 centímetros de altura, estou encontrando em loja de confeitaria. E agora eu vou abraçar o meu bolo com ela. E ó, desembola aqui para não marcar seu bolo todo, certo? Vem aqui e desembola um pouco. E agora você vai passar sempre da mão esquerda para a mão direita. Você vai encostar sua mão esquerda aqui no bolo e a mão direita vai abraçar, de estar puxando o bolo para ele ficar retinho. Você vai fazer pressão com essa mão aqui. Vem fazendo pressão e seu bolo tem que ficar retinho aqui na lateral, nessa parte aqui da lateral. Vai puxando. Se tiver com dificuldade de puxar, como eu estou aqui, corta um pouco. Corta um pouco aqui, ó, que dá certo. Pedacinho e venho aqui puxando. Venho puxando para prensar mesmo o meu bolo. Passo a mão aqui, ó, e vou empurrando. Vejo se tá bom. Puxo mais um pouco. Essa partezinha aqui você tem que deixar ela toda reta. Agora eu pego a fita, vejo se está reto primeiro. Agora eu pego a fita, ó, fitinha durex e colo. Colo aqui em cima, colo embaixo, colo em cima. Vejo aqui se a mensagem ficou boa. Agora eu vou empurrar esse bolo apertando mesmo para baixo. Aperta bem, ó. E eu vou apertando ele. Ó, vou apertando bem. Vou apertando. Apertando para criar a estrutura. Eu tenho que criar uma certa estrutura nele e ele tem que me dar uma certa estrutura legal. Então venho aqui e vou estruturando meu bolo. Umas rebarbinhas aqui, limpa, pega o paninho, limpa. Vamos molhar agora. Agora é a parte de molhar o bolinho de cima. Molha o bolinho de cima, aperta mais um pouco. Vê se tá tudo ok. E pronto. Agora a gente coloca um plástico filme aqui em cima. Então,
plástico filme passado no bolo. E aqui o bolo vai descansar. Ele precisa no mínimo descansar aí por 12 horas. Então se atenta, se programa e no mínimo 12 horas na geladeira. Então esse a gente encerra o nosso dia de hoje e amanhã a gente tem muito mais, tá bom? Então um beijo e até amanhã.